Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje eu quero falar a respeito de uma coisa que a gente não está ouvindo falar muito, principalmente nos últimos dias, por causa das coisas que estão acontecendo, foi esquecido isso um pouco de lado. Porém, para o cristão, isso que eu vou falar é extremamente importante, não só para o cristão, mas para todas as pessoas, só que alguns, às vezes, não têm a percepção de quão importante é isso para as suas vidas, e é isso que eu quero trazer hoje, através desse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito de salvação. Mas, às vezes nós falamos assim, ser salvo, mas do que nós estamos sendo salvos e por que nós precisamos de um Salvador? Às vezes nós não paramos para pensar e meditar a respeito dessas coisas e acaba sendo algo um pouco automático e muitas pessoas, por não ter essa compreensão, às vezes até acreditam que não precisam da salvação ou que não precisam de um Salvador. Então, quero falar um pouco hoje exatamente a respeito disso. Primeiro, do que é essa salvação, do que nós estamos sendo salvos, né? Por vezes nós ouvimos falar, mas você já parou para pensar? Estou sendo salvo do quê? O que é exatamente? Alguns vão dizer, da condenação eterna, mas o que é essa condenação? Se a gente for ler em Salmos, vai falar um pouco a respeito, em Apocalipse vai falar um pouco mais firme a respeito do que nós estamos sendo salvos. Essa condenação que está falando, a Bíblia vai chamar de o cálice da ira de Deus, ou seja, que é a condenação eterna, que é o lago de fogo e enxofre, né? Que é a condenação eterna. Isso é o cálice da ira de Deus. O que é esse cálice da ira de Deus? Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus justo, não é verdade? E você já ouviu alguma pessoa que é justa fazer injustiça? Vamos colocar um exemplo. Se você sabe que aconteceu um crime bárbaro, você sabe quem é o culpado, às vezes aconteceu com a sua família, vamos, por exemplo, alguma pessoa conhecida, algum ente querido seu, alguma pessoa fez alguma coisa bárbara, e as pessoas sabem, foi levado à júri, aquela pessoa que foi culpada por aquilo, e todo mundo provou que todas as provas, tudo o que aconteceu, mostrou que a pessoa é culpada e que ela deveria pagar pelos seus crimes. Mas chega no momento de dar sentença, o juiz olha para aquela pessoa e diz, olha, eu sei que você é culpado, você até confessou o seu erro, não tem como fugir disso, você fez, você é o culpado, só que eu decidi te dar outra chance, eu não vou te culpar, você está livre. Esse juiz seria justo? Sabendo que é culpado, sabendo que a pessoa fez, tendo todas as provas, às vezes a própria pessoa confessando que é, e ele dizendo assim, pode ir. Seria justo? Não, né? E Deus, ele é justo. E a Bíblia vai dizer que ele não tem o culpado por inocente. O que é isso? Se a pessoa é culpada, ela deve pagar devidamente por aquilo. Por quê? Porque ele é justo. Apesar de ser amoroso, ele é justo. Então, é necessário que aquele que cometeu o erro, aquele erro seja sanado, seja pago de alguma maneira. Na nossa sociedade, se alguém comete algum tipo de erro, ela tem um tempo de reclusão, que vai presa, tem um julgamento, tem as coisas, às vezes tem que pagar alguma coisa, mas ela tem um devido pagamento por causa daquilo que ele fez, devido àquele ato contrário, desviando-se da vontade, desviando-se da lei, não é? E Deus tem um cálice que está sendo preparado, ou seja, que é o cálice da ira de Deus. A Bíblia vai dizer que é um Deus que se ira todos os dias. Por quê? Porque todos os dias o homem peca. Todos os dias o homem erra. E nós erramos, não erramos? Nós pecamos, não pecamos? E a Bíblia diz que o salário do pecado, ele é a morte. E a morte, está falando que a Bíblia vai chamar de segunda morte. Não é essa primeira morte que todos nós estamos sujeitos, a menos que Jesus voltar e arrebatar, todos nós vamos passar por essa primeira morte, que é a morte física, a morte dessa carne. Mas existe essa segunda morte, que é essa condenação, que é o lago de fogo e enxofre, que é o cálice da ira de Deus. A Bíblia chama isso de segunda morte. E diz que todos pecaram, né? Estão destituídos da graça de Deus, e o salário, ou seja, a recompensa, o devido pagamento pelo pecado é esse cálice. É você ser condenado. Então, pensa, Deus é justo, não tem como ele fugir da sua justiça, nós erramos, nós pecamos, então nós temos, certo, é correto que Deus nos condene, nos mande para o lago de fogo e enxofre e nos faça pagar devidamente pelo mal que nós fazemos, pelos erros que nós cometemos, por desviar da vontade de Deus. Não estou falando só a respeito do âmbito humano, né? Mas sim a respeito da lei de Deus, que os homens
falham com Deus, eles erram, eles desviam. Não existe um homem que foi correto, só existe um em toda a história, Jesus. Fora ele, todos os outros pecaram. Então, veja bem, nós pecamos, é correto que nós sejamos condenados, e Deus é um Deus justo que ele tem que fazer com que a justiça seja feita. Então nós estamos no banco do réu e somos culpados por causa daquilo. Todas as provas acusam, demonstram claramente as provas concretas, cabais, de que nós somos culpados. Então nós merecemos aquilo. Mas como que a gente pode se salvar? Por isso que assim, a salvação é não ser condenado. E como nós podemos ser salvos? É por isso que nós precisamos de um Salvador. Porque por nós mesmos, nós não podemos nos livrar, nós teríamos que pagar. Você já viu alguém ser libertado sem pagar, após ser condenado, ser julgado culpado? Alguma coisa ele teve que pagar, né? E nós precisaríamos então pagar. Mas aí, a lei de Deus do passado dizia que quando uma pessoa cometia um pecado, ela deveria levar uma oferta, um animal para ser sacrificado em troca do seu pecado. Porém, foi indo e a maldade do ser humano foi aumentando de tal maneira que a Bíblia mesmo vai relatar que o sangue dos animais não era suficiente para purificar e dar a devida libertação, a devida paga pelos pecados da humanidade. Era necessário que fosse feito um sacrifício imaculado, puro, de um homem sem pecado. E não existia. Foi então que Deus enviou seu Filho, Jesus. O que aconteceu? Jesus, naquela cruz, que todos nós conhecemos, primeiro ele veio nesta vida, nessa terra, como homem, sujeito às mesmas coisas que eu e você está, passou pelas mesmas dores, pelas mesmas aflições, teve os mesmos sentimentos, né? Tudo que nós passamos, tudo que a nossa carne está sujeita, ele também estava. Ele se fez homem e viveu durante todo o tempo, os 33 anos que ele viveu nessa terra, sem pecar. Ele foi tentado em tudo, porém a Bíblia diz que ele não pecou. Para que ele não pecou? Para servir dessa propiciação. A Bíblia chama de propiciação, é a troca, ou seja, pegar a culpa de um e imputar em outro, e aquele ser condenado para que aquela culpa fosse sanada, para que aquele delito fosse pago. Ou seja, nós pecamos, nós erramos, nós falhamos, e era justo, Deus seria justo em nos condenar. Mas então, pelo amor, olha o tamanho do amor de Deus, ele enviou seu filho, seu único filho, para viver sem pecado como homem e fosse sacrificado em nosso lugar, ou seja, pagasse a nossa dívida. Se você for lembrar, a Bíblia vai dizer, quando Jesus estava no Getsemane, quando ele estava orando, ele falou para diante de Deus: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Que cálice que era esse, irmão? Era esse cálice da ira de Deus. O que acontece? Quando ele fez aquilo na cruz, o cálice que era devido a nós, ele tomou a nossa parte. Ele pegou a nossa parte e falou assim: não, aquilo que era para ser dado a eles, a condenação que era dada para eles, eu tomo para mim. Se possível for, se tiver outro meio, porque o cálice da ira de Deus é realmente algo terrível, se houver outro meio, ó Pai, que então me poupe. Mas se não tiver, que seja feita a sua vontade. Ou seja, eu estou temendo, eu não queria passar por isso, eu sei que vai ser um momento muito difícil, eu sei que vai ser algo realmente muito difícil. Se tiver outro meio, que seja, mas que seja feita a sua vontade, ó Pai, porque se for para a libertação deles, eu também amo eles, eu quero que eles sejam livres, eu quero que eles sejam libertos da condenação. Então, ele na cruz tomou a parte do cálice que deveria ser nossa, daqueles que creem nele, que ele fez isso, que ele tomou essa atitude, que confessam, que acreditam no sacrifício e vivem de acordo com essa crença. E então é por isso que nós precisamos de salvação, para ser livrados da condenação eterna, e é por isso que nós precisamos de um Salvador. E quem que é esse Salvador? Jesus. É o único Salvador. Foi ele que fez. Não houve outro personagem, não houve outra pessoa que poderia e nem que fez um ato como o que ele fez, de não ter pecado nenhum, não ter culpa alguma e levar as nossas culpas sobre ele quando foi sacrificado, oferecido em sacrifício em nosso lugar, para que a ira de Deus fosse aplacada de sobre nós e fosse totalmente imputada sobre ele, fosse propiciada. O mesmo papel que os animais faziam no passado pelo povo de Israel, quando eles pecavam, que se apresentavam diante do sacerdote, um sacrifício para que o pecado deles fosse liberto, Jesus se apresentou em sacrifício perante Deus
por nós para que nós fôssemos salvos. Então, é por isso que nós estamos sendo salvos da ira de Deus e nós precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo. E como nós conseguimos este Salvador? Como nós conseguimos este benefício? Vou te dar um exemplo, uma história que eu vi um tempo atrás, muito interessante, né? E que é o motivo por causa que muitos não vão atrás desse Salvador, não alcançam essa salvação, vamos assim dizer, né? Conta uma história que eu vi, que havia um jovem num determinado país, não me falha a memória, falava que era nos Estados Unidos, um local pequeno, né? Uma comunidade pequena, e esse jovem cometeu alguns delitos e ele foi preso. E por causa dos delitos que ele cometeu, ele foi condenado à pena de morte. Porém, o povo daquele local que ele morava começou a interceder ao governador para que ele fosse liberto, para que perdoasse, porque foi erro devido à juventude, acabou cometendo alguns erros, mas que não levasse em consideração e desse a ele uma nova chance. Então, o que o governador fez? Ele se vestiu como se fosse um pastor, pegou a Bíblia, colocou a carta de soltura daquele jovem dentro da Bíblia e foi visitar ele na prisão. Quando aquele governador chegou, aquele jovem começou a insultá-lo, começou a xingá-lo, começou a ameaçar bater nele, tentando puxar ele pela grade e não querendo ouvir, falando para ele, sai daqui, eu não quero o que você tem para mim, pensando que era um pastor que havia ido conversar com ele. Então aquele governador saiu. Quando o governador saiu, o carcereiro falou para ele, olha, aquele homem não era um pastor, ele era o governador. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de soltura. Você rejeitou, era para você estar livre agora, mas você vai ser condenado por causa disso que você fez. Aí, o que aconteceu? Este jovem, no dia que ele foi ser enforcado, não se era enforcado, acho que, ou era cadeira elétrica, não lembro agora, no dia que ele foi pagar por aquilo, que ele foi ser executado, porque a pena dele era de morte, ele pegou a oportunidade e falou assim, jovens, olha, eu estou morrendo aqui hoje, mas não por causa dos crimes que eu cometi, e sim por causa da graça, da libertação que eu rejeitei. É da mesma maneira, por quê? Porque a Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo. Mas muitos não creem em Jesus, não pensam que precisam de um Salvador, não vão até ele, ou seja, a salvação é oferecida a todos, mas somente aqueles que vão até ele que alcançam, ou seja, estão falando assim, olha, eu estou oferecendo salvação, creia em mim, siga os meus conselhos, os meus caminhos, e você vai alcançar a salvação. Você não vai precisar pagar por isso mais, porque eu paguei por você. Só estou querendo te dar uma nova chance, uma nova oportunidade de você deixar a tua vida de delitos para trás e iniciar uma nova vida de acordo com as minhas instruções, de acordo com os caminhos o que eu tenho para você. Só que as pessoas rejeitam isso, rejeitam a graça que está sendo oferecida, rejeitam aquilo que Jesus está oferecendo. Então, quando chegar naquele último dia e Deus olhar para eles e falar assim, olha, você vai ser condenado, não vai ser por causa dos pecados que cometeram, mas sim por causa da graça que rejeitaram. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Por quê? Porque está se ouvindo falar de tantas coisas, mas nós estamos esquecendo do essencial, do primordial, que é o quê? A salvação e a vida eterna. E não vamos alcançar esta salvação por outro meio que não seja Jesus. Ele é o único meio. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O que é esse ainda que esteja morto, viverá? É herdar a vida eterna, é herdar a salvação, é não herdar a condenação que está preparada para todos os seres humanos. Por quê? Porque todos pecaram, mas aqueles que vão até Cristo, que buscam socorro nele, ele estende as suas mãos e tira eles daquela condenação do lago de fogo e enxofre, da condenação eterna, e leva eles para a morada eterna com os céus, para com Deus. Então, isto que é a salvação. É esse o plano de Deus, através da morte de Cristo na cruz, para cada um de nós. Mas nós precisamos crer nele, que ele fez isso, e que através do sacrifício dele nós podemos alcançar esta graça, e que nós devemos, assim como Paulo disse na carta aos Coríntios, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, e a vida que agora vivo, já não vivo mais para mim mesmo, mas vivo para a glória daquele que me amou. Ou seja, que a nossa vida se transforme em uma vida de inimizade para com Deus, para uma vida de reconciliação através de Cristo, para procurarmos viver de acordo com aquilo que Cristo tem para nós, de acordo com o evangelho que ele nos pregou, para que nós herdemos junto com ele a salvação e a vida eterna. Então,
Busque a Cristo se você ainda não reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador. Se essa mensagem trouxe no seu coração, te fez entender, compreender o quanto você precisa desse Salvador, então procure esse Salvador, procure entregar a sua vida realmente para Ele, para você ter essa esperança eterna, para não ter somente uma esperança passageira, somente durante alguns anos aqui, mas uma esperança de uma vida eterna, porque Ele fez isso para te dar esta oportunidade. Ele está diante de você agora. Hoje você pode estar preso no pecado, você pode estar nas mãos de Satanás, mas ele está diante de você agora te oferecendo a sua carta de soltura. Você só vai ficar preso se ainda quiser. Mas se você quiser, você pode reconhecer hoje, pegar nas mãos de Cristo e seguir o caminho novo que Ele tem para você, em vez de ser um caminho de condenação, um caminho de salvação. Então que Deus abençoe a sua vida e o Espírito Santo de Deus fale cada vez mais forte no seu coração e te conduza a Cristo, a esta salvação e essa esperança que Ele tem para você, em nome de Jesus. Amém.